Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso, meu computador estava travando aqui. É, Vamos continuar a nossa reflexão a partir do ponto onde a gente parou na semana passada. Na semana passada, a gente fez o exercício do cultivo de opostos e a gente começou a refletir sobre a técnica do como se. Então, hoje a gente retoma a partir de onde nós paramos. Lembrando que a qualquer momento vocês podem me interromper. Outro ponto é que não podemos esperar até que tenhamos dominado completamente um glamour antes de adotar uma atitude positiva quanto a ele. Para todo progresso, temos que mover a nossa atenção adiante, até o ponto onde estamos procurando alcançar. E aqui, me parece que é uma atitude para muitas coisas, né? Algumas vezes a gente fica esperando condições ideais para fazer algo e não adianta, né? Muitas vezes a gente precisa, através da nossa atitude interna, criar condições para que então, em algum momento, esse momento ideal aconteça, né? Então, o texto chama atenção para isso também. Isso é verdadeiro para todo avanço, descoberta, conquista. Primeiro, captamos a visão do que tem que ser feito. Isso envia uma flecha da mente. Então, alcançamos lentamente essa posição com a ajuda do pensamento criativo, assim como com o nosso empenho físico e emocional de alcançá-la, construindo e consolidando a conquista através do nosso foco e afirmação. Aqui lembra muito, né, quando a gente estuda o signo de Sagitário, que é o arqueiro, né, e o símbolo um dos símbolos conhecidos do signo é a flecha, e o mantra espiritual diz: eu vejo a meta, eu alcanço a meta, então eu vejo outra meta, que é um pouco o olhar adiante, alcançar, depois olhar mais um pouquinho adiante e alcançar mais um pouquinho. Afirmar algo traz uma definida força criativa em nossa ajuda. Estabelece aquilo em nosso pensamento. Fortalece nossa atitude ao despertar uma reação emocional à qualidade afirmada. Acima de tudo, é uma ação da vontade. E quando a vontade é afirmada, peraí, acho que eu me perdi aqui. É convocada, estamos bem encaminhados para superar o glamour que nos confronta. Então, a importância da gente utilizar a vontade no nosso processo de transformação pessoal, de superação dos nossos glamoures ou reações emocionais ou ilusões. Quanto à ideia de que não deveríamos fingir ser algo que não somos, isso é uma simplificação excessiva, que não leva em consideração a multiplicidade da natureza humana. Os diferentes elementos em nós atuam de diferentes maneiras. Não somos controlados em todas as partes de nós mesmos por um glamour específico. Portanto, não é hipócrita atuar de acordo com nossas mais elevadas concepções ou ideais. Aqueles que fazem objeção a essa técnica com base em que ela seria um fingimento estão demonstrando outro glamour, o glamour da sinceridade. Esse é um dos glamoures superiores,
mas é bom ver através dele e reconhecer que ele pode ter consequências infelizes e às vezes até desastrosas. A sinceridade não significa dar vazão a todo impulso e liberar todas as nossas emoções. Isso não é mais que impulsividade e atitude primitiva daqueles que não começaram a trabalhar e transmutar a si mesmos. A verdadeira sinceridade significa lealdade a princípios, aos próprios ideais e valores, e não justifica comportamentos agressivos, nem requer dizer coisas desagradáveis, como aqueles com esse glamour frequentemente afirmam. Então, aqui nesse trechinho, Massagioli fala uma coisa que a gente consegue observar com muita facilidade, né? No nosso dia a dia, eu pelo menos conheço várias pessoas que falam isso, né? Ah, eu sou sincero, então eu falo o que eu penso. E na verdade, isso muitas vezes tem muito mais a ver, como a Sagioli diz aqui, com impulsividade do que com sinceridade, né? O fato da gente ser sincero como ele disse aqui, tem muito mais a ver com a gente ser leal com os nossos princípios, né? Da gente ter uma atitude que é coerente e não necessariamente a gente falar para as pessoas tudo que a gente pensa de maneira desagradável, de maneira que é muito egocêntrica, porque diz respeito só, eu sou sincero, mas eu estou dizendo para o outro o meu ponto de vista. E na verdade podem existir e existem muitos outros. Então, essa sinceridade aqui que muitas vezes a gente fala não tem a ver muito com a qualidade da sinceridade, mas sim com o glamour ou a ilusão da sinceridade. E é importante a gente refletir que muitas vezes por exemplo, a sinceridade é sim uma qualidade, mas dependendo de como a gente trata isso, pode não ser para os outros, né? Pode trazer um alívio para mim na minha fala, mas para o outro que recebe, pode não necessariamente ser uma coisa boa da maneira como eu estou colocando para ele, né? E outra coisa importante, mesmo quando a gente tem que o Assagioli também trouxe, mesmo quando a gente tem uma dificuldade, quando a gente tem um glamour, quando a gente tem uma ilusão, é, ela não domina todos os setores da nossa vida. Claro que em determinadas situações, quando eu estiver conversando, quando de repente houver uma reação emocional um pouco mais intensa, ela vai vir à tona. Mas não é o tempo todo, não é em todas as situações. A gente é multifacetado, a gente é múltiplo, a gente é plural. Então, o fato da gente escolher num dado momento com consciência que a gente vai agir como se eu não tivesse aquela reação, como se eu não tivesse aquele glamour ou aquela reação emocional exacerbada, não vai negar que a gente tenha, não é uma fantasia, é um exercício autoconsciente de equilibrar, de contrabalançar outras possibilidades internas e não apenas aquela que eu já reconheço que está presente em mim. Então, é importante a gente olhar para o sutil, né? Não, a gente não está se enganando, pelo contrário, a gente está colocando um olhar consciente nisso, a gente está procurando equilibrar através do cultivo de opostos, que é uma técnica anterior que a gente viu na semana passada, uma qualidade que possa contrabalançar esse glamour ou esse defeito ou essa reação emocional, independente do nome que a gente quiser dar, e a gente então vai conseguir harmonizar. É importante a gente fazer tudo isso com muita consciência, né? Portanto, a técnica do como se não é uma forma de auto-engano ou de intencionalmente enganar os outros. Na verdade, podemos frequentemente admitir, bastante francamente,
um glamour ou estar com medo, ou estar impaciente, ou deprimido. Contudo, também afirmar que seguiremos adiante, como se não estivéssemos. Isso pode ser considerado como um método emergencial, devido à pressão das circunstâncias. Mas é uma técnica muito útil enquanto resolvemos o problema da eliminação completa do glamour. Para fazer isso, o uso de outros métodos também será requerido. Então, só para a gente retomar, né? A primeira técnica que a gente viu é a técnica do como se, perdão, da desidentificação, que é a mais importante de todas. À medida que a gente consegue se desidentificar, a gente vai então saindo um pouco tirando a nossa consciência da periferia e levando para um ponto central de observação. Quando a gente consegue, em alguma medida que seja, já se desidentificar do glamour, da dificuldade, do defeito, da reação emocional em questão, a gente já está cada vez mais consciente a respeito dele e a gente já está cultivando um certo distanciamento para que a gente então possa trabalhar com mais consciência sobre ele. A gente viu a técnica das corretas proporções, que amplia a nossa visão de tempo, de espaço, né? Já promove um olhar mais amplo sobre a situação em questão. Então, isso também já vai contribuindo para a gente ter um domínio sobre essa situação em alguma medida. Aí a gente viu a técnica do cultivo de opostos. Então, eu reconheço que eu tenho para trabalhar. Qual que é o oposto? Como é que eu posso cultivar essa qualidade oposta para justamente contrabalançar? E a gente está vendo agora a técnica do como se, que é eu agir numa determinada situação como se esse glamour não existisse, para que eu pudesse, então, ter um aproveitamento melhor dessa situação. A gente já viu um pouquinho da técnica da dessensibilização, a gente vai ver melhor depois, que é aquela técnica que a gente vai permitindo com que ah, vai observando a situação, evocando aquela situação e dando vazão para as reações emocionais sem suprimi-las, para que então essa intensidade emocional vá se esvaindo e a gente possa ter uma visão mais clara. Aí as outras técnicas, um pouco mais avançadas, para que a gente consiga de fato transformar mesmo, se libertar de verdade, são a técnica da luz, a técnica da transmutação, a técnica da presença, né, que a gente vai ver mais ao longo do ano. Então, a gente vai trabalhar primeiro com essas técnicas aqui, e é importante a gente ir trabalhando muitas vezes, para depois a gente ir para essas técnicas onde a gente requer um pouco mais de sutileza, mas que a partir delas que a gente consegue realmente como se esgotar esses glamoures. Então, ah, isso pode ser considerado um método emergencial devido a essa partilha ali, né? Devido à pressão das circunstâncias, mas é muito útil enquanto resolvemos o problema da eliminação completa. Para fazer isso, o uso de outros métodos será requerido e vamos então fazer o exercício. Mas antes disso, é importante, novamente, a gente escolher um glamour para a prática do exercício. Aqui a gente está vendo, né? Os exemplos pode ser o medo, insegurança, impaciência, crítica, vergonha, ansiedade. Pode ser qualquer uma desses glamoures ou desses defeitos ou dessas emoções que a gente escolha trabalhar. Então, eu vou deixar um minutinho para vocês tentarem observar, respirar, perceber e escolher qual é o glamour ou a reação emocional ou a dificuldade emocional que hoje está mais presente e que mais atrapalha vocês, para que então a gente inicie o exercício.
tá bom? Então vou fechar meu microfone e a gente tem um minutinho aí para fazer esse trabalho de observação e escolha antes da gente iniciar o exercício. Pronto? Todas prontas, todos prontos? Vamos fazer o exercício então? Procure uma posição confortável e convide o seu corpo a relaxar. Faça algumas respirações mais profundas, lentas e rítmicas. Ao observar a sua respiração, vá se desidentificando de todos os conteúdos transitórios. Vá trazendo o seu olhar para um ponto de observação consciente. E a partir desse ponto, diga para si mesma: eu reconheço que há em mim o glamour e a palavra escolhida. Eu observo, estou ciente das consequências dele e dos perigos ligados a ele. Portanto, me recuso a ficar identificado com ele. Eu afirmo que ele é um glamour, que ele é transitório. Perceba que enquanto você não seja capaz de eliminar ou diretamente mudar esse glamour imediatamente, você pode impedi-lo, sim, de influenciar sua atitude e conduta externas, mantendo este glamour em suspensão. Tome uma nova e profunda respiração. E agora imagine-se numa situação que desperta esse glamour. Pode ser uma entrevista importante, um exame, um relacionamento difícil, uma atuação com uma criança problemática, um parceiro ranzinza, um superior exigente ou o encontro de algum outro problema que esse glamour emerja no seu campo psíquico.
Imagine agora a situação completamente. Percorra cuidadosamente, etapa por etapa, na sua imaginação. Mas, em vez de permitir que o impulso, a emoção, o glamour natural ou habitual determine o seu comportamento ou conduta, imagine que você o desconsidera e que você pode atuar sim nessa situação, com calma, paciência, confiança e coragem. Lenta e deliberadamente. Veja a si mesmo, passando pela circunstância toda, exitosamente, e como se você não tivesse esse glamour, como se ele não dominasse você. Enfatize de novo a sua não identificação interna com o glamour. E mais uma vez, identifique-se com o observador desapegado, o espectador, o diretor de todas as suas ações. Repita esse exercício até que você desenvolva um grau de segurança interna, a ponto de, sim, ser capaz de atuar dessa maneira nas atividades e circunstâncias do dia a dia. Aos poucos, vá então gradualmente observando a sua respiração, vá aos poucos retomando a atenção aqui, ao seu corpo, às sensações. Como vocês estão? Foi tranquilo fazer o exercício? Fez sentido? Conseguiram visualizar? Como é que foi? Alguém gostaria de compartilhar com a gente? Eu vou enviar a gravação mais tarde e eu vou fazer uma marcação de em qual minuto que a gente começa o exercício. Aí seria importante a gente refazer ao longo dessa semana, se possível todo dia, se não, o quanto vocês conseguirem, mas para a gente ir fortalecendo essa prática para que a gente consiga gradualmente ir dominando essas reações emocionais excessivas. Isso, podemos escolher outros glamoures. Se a gente percebeu que, em alguma medida, como a gente falou no texto, né? Demora e a gente precisa de outras técnicas para, de fato, eliminar certo glamour. Mas, se a gente percebeu que a gente consegue, através do exercício, um certo domínio,
Aí é legal a gente fazer também com outros glamours, com outras reações emocionais, com outros medos que a gente tem. Vou parar aqui a nossa gravação, então.